Olá, sejam muito bem-vindas. Boa noite a todas. Ellen, só confirma para mim se você está transmitindo no YouTube, por favor. Esqueci de confirmar essa informação com você, mas Já por estou gentileza. transmitindo, sim. Ah, perfeito. Sejam todas bem-vindas. Paula, Márcia, Rita, Lena, Maria, meninas aqui de São Paulo, Europa, Minas Gerais, né? E Pará. E agradeço aí a presença de todas. Não vou conseguir falar todas. Ó, a Sheila também de Sorocaba, aqui da nossa cidade. Agradeço aos núcleos apoiadores que estão aqui também, núcleo de Juiz de Fora, o núcleo aí de Pará, né, Castanhal com a Val, as meninas também de Paraupebas. Ai, não sei se eu falei certo, viu, gente? Me perdoe, que eu sou meio... Eu sempre confundo esse... Eu não sei se é Pará... Ô, Val, é Paraupebas ou para... Como que é? Cadê a Val? Val É sabe. certo, Pamela. Tá Tá certo? certo. A Olha, Gabriele, minha sobrinha, morou lá, ela advogava lá, fazia direito previdenciário, Paraupebas. que legal. Então, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada a todos os núcleos estrangeiros também. Núcleo dos Estados Unidos, do sul da Flórida, do Cairo, da Alemanha, do, de Dubai, no Emirados Árabes. Olha só quanta potência, onde que a gente foi chegar com essa mulherada, hein? Isso só comprova que quando nós estamos juntas, a gente vai muito longe. Esse é o intuito do Alvorada, é fazer com que mais mulheres venham, estejam aqui conosco, adquiram informações de qualidade, consigam aí prosperar no seu empreendedorismo, aquelas que estão pensando em empreender tenham um maior embasamento para que empreendam com mais segurança. Então, muito obrigada também aos nossos apoiadores, Associação Comercial, a Eduz, a Facens, a Rede Todos Impulsionam Mulheres, o Sebrae, né? A Mulheres de Negócio de Luísa também que estão nos apoiando. E agradeço aí. Se eu esqueci de alguém, gente, me perdoe, tá? Eu fui aí tudo na memória. Então, muito obrigada mesmo a todas que estão aqui. E agora eu vou apresentar aqui a nossa palestrante de hoje, ela que é Tatiana Rhodes Moraes, minha parente, aquelas, mas não é, né? Embora eu acho que o povo acha, né, Tati? Rostinho redondinho, até já dá para passar enganado aí. Ela Dá, que né? Porque I ou E, tanto faz, né? É sim, português, né, Moraes? exato. Ela que é empresária, ela é contadora, fundadora da Rhodes Moraes Contabilidade, cursou administração de empresas e contabilidade, tem mais de 15 anos de experiência em grandes empresas, como a PwC, a Heineken, a Yazaki, construiu uma sólida trajetória em controladoria, finanças e gestão estratégica, e em 2020 decidiu empreender e fundou aí seu próprio escritório, transformando a contabilidade em uma ferramenta de crescimento e tomada de decisão. Hoje atua como mentora de negócios e é referência no empreendedorismo feminino, ajudando mulheres a empreender com segurança, organização e autonomia financeira. Então, Tati, seja muito bem-vinda. A palavra é toda sua. Obrigada pelo convite. Eu estou aqui bem emocionada de estar com vocês, né? É sempre um privilégio poder falar com mulheres sobre finanças, porque a gente tem aí uma crença de que a gente não consegue, de que mulher lida pouco com números. Então, é sempre gratificante estar entre mulheres falando sobre finanças, sobre números, deixando vocês mais empoderadas do que nós já somos, né? Sempre é importante a gente deixar isso que a gente já é, falta às vezes um empurrãozinho, uma palavra mais motivacional aí para trazer o que está já dentro da gente desabrochar. Então, obrigada mais uma vez por esse projeto maravilhoso que eu estou participando. E a gente vai começar, então. Vamos começar bem do beabá, né? A gente sabe que algumas pessoas, mulheres, responderam o questionário que a Pamela, né, fez aí dentro do programa, mas aí a gente vai aos poucos para que também quem ainda não tem um negócio, tem apenas uma ideia, cada etapa que a gente for passar tem uma lição de casa, então depois a Pamela passa para vocês esse material, para que vocês possam
também, né, fazerem em casa, porque aqui a gente não vai ter esse tempo. Mas eu gostaria que vocês, de fato, fizessem, me marcassem nas redes, para que ficasse, né, Pamela, algo que vocês saíssem daqui, que fosse produtivo. Então, saíssem da aula, né, com a intenção de que, nossa, de fato, eu consegui aprender, eu vou conseguir colocar em prática o que a Tati falar aqui, tá bom? Você compartilha ou eu compartilho a apresentação? Ah, peraí, deixa eu te colocar como Ah, só ok. um instante. Ixi. Veja se você consegue compartilhar, Tati. Você não está conseguindo? Ou pede para mim, manda para mim. Tá no seu WhatsApp, mas eu posso tentar compartilhar aqui sim, não tem problema. É share, né? Vamos aqui. Isso. Aí você coloca, você tá no inglês, né? Screen 1 ou É, no pode. Screen 2, não sei, mas acho que é o 1 primeiro. Hum, hum. Se quiser mandar para mim aqui, eu compartilho também, viu? Não tem problema. Veja se vocês Aí, estão foi. conseguindo. É melhor porque Foi? daí você vai mudando conforme você vai Eu vou falando. mudando. Uhum. Eu não vou conseguir ver a carinha das meninas, tá? Das mulheres. Então, aí, se vocês verem que em algum momento eu falar algo que vocês verem, puxa, acho que alguém ficou com dúvida, aí eu não sei como que funciona, Pamela. Você espera eu falar tudo e a gente deixa para o final? É, o que a gente está fazendo? Você vai indo nas aulas, aí quando der 1 hora e meia mais ou menos, a gente abre para as Uhum. perguntas. Então, meninas, se vocês tiverem dúvidas, para não perder o time, vai mandando aqui no chat, a gente vai anotando. Jana, você vai anotando, aí no final a gente manda as perguntas para a Tati responder para ir seguindo a aula, né? Não ficar parando tanto, não perder a linha de raciocínio. Tá bom. Uhum, tá ótimo. Então, eu trouxe para vocês, né? A gente tinha pensado num tema de contabilidade, mas vocês vão verificar que ao longo da nossa aula, a gente não vai falar só de contabilidade. Então, a gente também vai trazer alguns conceitos para vocês de ter uma empresa, tá? Então, eu me chamo Tati Holtz, como a Pamela colocou. O meu próximo slide está falando um pouquinho de quem eu sou, né? Só para vocês saberem aqui um pouquinho. Eu comecei, assim como muitas de vocês, do zero. Eu já tinha conhecimento na área de contabilidade, mas dentro de indústria, então era uma realidade totalmente diferente do que ter uma empresa de fato de contabilidade, fazer contabilidade para empresas. E eu optei por fazer contabilidade para empresas menores, para quem está começando, para quem não sabe muito bem o que deve fazer quando se tem uma ideia de negócio. Então, eu optei para justamente para mulheres estar entre vocês, para que eu conseguisse passar tudo que eu aprendi dentro da indústria e também fora dela. A ideia de montar o escritório e de ativar meu CRC, depois de um tempo que eu virei mãe e fiquei fora do mercado de trabalho corporativo, foi porque eu morei na Costa Rica e lá eu tive muito contato com um grupo de mulheres assim que a gente está tendo agora e que vocês têm a oportunidade. E elas moravam fora do Brasil, né, nesse país Costa Rica, e elas faziam brigadeiro, faziam bolo para vender fora, enquanto os maridos estavam trabalhando lá no CLT deles, né, no trabalho deles. Mas elas não sabiam precificar, elas não sabiam fazer o orçamento de casa. Então, aí eu acabei numa reunião informal falando, gente, eu sou contadora, e se vocês quiserem, eu posso ajudá-las. Que entrando, a gente montou um grupo de mulheres expatriadas que moravam na costa, brasileirinhas, era o nome, e aí eu comecei a dar aulas do que eu sabia para que elas pudessem colocar na prática. Então, lá eu fui picada, nunca imaginei ser picada pelo empreendedorismo, a família inteira é toda tradicional, né, de CLT, e aí no fim eu me vi, então, sendo picada. Quando eu voltei, eu já não consegui mais, com 2 filhos pequenos, voltar para o corporativo. Eu falei, não, não é isso que eu quero. E aí, de fato, segui. E aí eu falei, por que não estar entre mulheres? E aí, disso, eu sou super apoiadora do empreendedorismo feminino, de a mulher ser aí a protagonista da sua vida através do empreendedorismo, tá bom?
E aí aqui eu deixo uma provocação para vocês, que nada mais é do que empreender, é transformarmos as nossas ideias em liberdade, em autonomia e protagonismo. Então, sempre a gente tem uma ideia na cabeça. Pode ser que algumas vieram de CLT e conseguiram transformar a ideia em algo que trouxesse liberdade, que trouxesse essa autonomia e o protagonismo da sua vida. Né? É importante que a gente frise bem para que a gente possa ter esse empoderamento de que nós, mulheres, somos as protagonistas da nossa vida. Então, aqui eu deixo uma pergunta de quem já pensou em transformar a sua atividade em um negócio de verdade. A gente sabe que em pesquisas do Sebrae sobre empreendedorismo feminino, ou sobre o empreender como um todo, nós temos duas formas de empreender, por necessidade ou por oportunidade. Então, necessidade é, de fato, eu ser a provedora da casa como a minha fonte principal. Então, eu preciso fazer da minha atividade dinheiro, de fato, para que eu possa pagar as minhas contas e eu seja a provedora da minha casa. Então, essa seria o empreendedorismo por necessidade. E a oportunidade é que, através de uma ideia que eu tenho aí algumas circunstâncias da vida e eu acabo tendo essa oportunidade de empreender. E aí a gente tem que levar em consideração alguns aspectos, porque às vezes eu vou pela necessidade e acabo encontrando oportunidades. E aí eu acabo empreendendo também em outras áreas, e aí deixa de ser necessidade e já acaba virando uma oportunidade. Então, é sempre importante vocês pensarem se o que vocês gostam, se o que vocês têm de hobby, pode virar uma atividade. E a gente sabe que sim, porque a gente vive num mundo capitalista, onde, né, a nossa troca de dinheiro, a nossa compra e venda é por meio de dinheiro, né, a nossa moeda, então sempre vai ter alguém que queira comprar o nosso serviço ou produto. Basta a gente saber o público certo, todas aquelas variáveis que marketing vem para nos mostrar. Então, o importante é, minha atividade, ela pode ser transformada num negócio de verdade? Sim, né? Toda atividade hoje, ela pode ser transformada num negócio de verdade. E aí, quando a gente fala de um negócio de verdade, eu já deixo a primeira tarefa aqui para vocês. A gente escutou as meninas falarem que é artesã, que é chefe, aí elas já vai ser um pouco mais fácil elas responderem essas tarefas. Então, o que você sabe fazer hoje? Eu sei fazer comida, eu sei fazer, né, o bolo, brigadeiro, eu presto serviço de contabilidade, de financeiro. E quem você ajuda? Eu ajudo mulheres, eu ajudo famílias que queiram ter uma chefe em casa, porque a correria do dia a dia não permite que eu cozinhe. E aí, como que eu poderia ganhar dinheiro com essa atividade que eu sei fazer? Então, essa é a primeira tarefa, para que vocês consigam, se ainda não estão, pensando na questão de que essa atividade minha, que eu sei fazer, ou que eu quero prestar o serviço, possa virar uma oportunidade de empreender. O que você sabe fazer, quem você ajuda e como pode ganhar dinheiro com isso. Essa, então, seria a nossa primeira tarefinha, para que vocês vão colocando na cabeça a atividade que vocês sabem, para que isso acabe virando um negócio, né, dinheiro para vocês. E aí, depois disso, a gente vai planejar. Quando a gente fala de empreender pela necessidade, acaba que não tendo um planejamento, porque a gente vai fazendo. Ah, então eu preciso, eu sou muito boa em cozinhar, então eu vou pela necessidade, e aí eu vou fazendo. E acabo que esquecendo desse planejamento. A primeira faculdade que eu fiz foi administração, então para mim era muito claro que eu precisava ter um plano de negócios, que a gente fala, ou seja, eu precisava estruturar, eu precisava planejar a ideia que eu tinha de ter um escritório de contabilidade no papel. A gente não gosta muito do papel, hoje em dia nossa mão fica até meio mole para escrever de fato, mas é o que acaba fazendo a gente pensar
de fato, quando a gente para e tem um caderno na mão e uma caneta, para que a gente possa pensar no nosso negócio. Então, o planejamento ele é muito importante nessa fase de validação da nossa ideia. Então, aí no planejamento, existem N ferramentas que podem nos ajudar, inclusive a inteligência artificial, né, que veio aí para poder nos auxiliar. Então, a gente pode sim montar um plano de negócios diretamente dentro do chat, né, GPT. A gente tem uma ferramenta exclusiva do Sebrae que chama Canvas, que lá dentro do site do Sebrae, com o cadastro, você também consegue ter acesso, e outras ferramentas gratuitas também de plano de negócios. Dentro desse plano, ele faz algumas perguntas para a gente, para que a gente possa colocar no papel o que está na nossa cabecinha. Então, quem é o nosso público? Como que eu vou validar essa minha ideia? Quais são as minhas primeiras vendas? A organização dos números, então, precificação, quais serão os meus fornecedores? Então, eu saí. Se eu vou né, se eu sou artesã, então quais são o que eu, de quem que eu tenho que comprar? Ah, eu faço crochê. Então, aonde que eu compro a linha? Será que o fornecedor X, o fornecedor Y, ele tem um preço melhor? Então, tudo isso a gente acaba aqui planejando. Claro, olhando no papel e falando assim para vocês, é muito fácil, né? Ah, nossa, é fácil fazer o planejamento. Mas a gente precisa, e muito romântico, né? Ai, vamos planejar a minha empresa. Às vezes não é assim, porque as coisas vão acontecendo. Eu mesma, né? Como eu falei, fiz administração, sabia tudo isso, e na hora demorei um tempo para montar o meu plano de negócios do escritório. Eu primeiro quis para a prática, que é o que a maioria acaba aqui fazendo, indo para a prática, e aí depois acaba que validando a ideia e acaba que depois fazendo o planejamento. O correto teria que ser o contrário, para que a gente acabasse que fazendo o planejamento. De fato, acaba que não acontecendo, mas a gente vê que muitas empresas acabam não sobrevivendo nos 5 primeiros anos por uma falta de planejamento, por uma falta de conhecimento e organização da gestão. Então, eu também vou trazer muito aqui para vocês a questão da gestão, da gente saber fazer o que a gente faz, o operacional, mas a gente também olhar para a nossa empresa como empresária, como gestora. Ah, mas eu sou MEI, eu sou pequena, eu não sou empresária. Aí eu venho falar para vocês, sim, que vocês são empresárias, mesmo sendo MEI. Isso é importante, a gente volta a falar do empoderamento, da gente ser o protagonista da nossa vida, da nossa história. E aí a empresa, ela tem que proporcionar isso para a gente, para que a gente também tenha a nossa autoconfiança. Então, planejamento é importante a gente ter, e aí eu dei algumas ferramentas para vocês, e aqui ele está bem sucinto o plano, mas é uma segunda tarefa. O que eu vendo, qual serviço eu presto, para quem, como eu entrego esse serviço, essa mercadoria, quanto que vai custar, quanto que eu cobro. Então, tudo isso é planejamento e a gente tem que pensar que não é uma burocracia, é sim mitigar os riscos. Pamela é advogada, de riscos ela entende muito bem, né? Então, a gente tem que saber que se eu faço um planejamento, se eu coloco isso na ponta do lápis, a gente acaba aqui reduzindo possíveis riscos que venham a ter ao longo aí da nossa empresa. Eu também sempre friso que a gente não abre uma empresa para fechar antes dos 5 anos. A gente abre uma empresa, se for a que a gente realmente tem satisfação de tê-la, é para uma vida inteira, é para sucessão. Pamela também trabalha com sucessão, então é fácil a gente falar um pouquinho disso. Mas a gente quer, né, quando a gente abre uma empresa, que ela perdure aí por muito tempo. Então, é importante que a nossa base esteja bem estruturada e bem feita. Um pouquinho com delay aqui, mas aqui. Aí, deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso. Aí eu venho trazer para vocês a precificação. Então, falamos da ideia, do planejamento, e agora a gente entra na precificação. A precificação é um calcanhar de Aquiles de praticamente toda empresária, toda empreendedora,
para quem não é muito da área de administração e de números, fica um pouquinho perdida nessa questão da precificação, porque acaba que não sabendo como precificar, e aí a gente acaba olhando o mercado. Ah, então um bolo, em média, de 500 gramas é R$ 35. Opa, então eu vou colocar a 32, para que eu possa entrar nesse mercado. A gente acaba que fazendo isso mesmo, para que a gente possa ter mercado, para que a gente possa entrar aí no lugar que a gente quer entrar. Então, e aí acaba que acontecendo que talvez eu vender a 32 não seja suficiente para cobrir todos esses balõezinhos que eu coloquei aqui para vocês. Então, às vezes eu não sei de fato quais são os meus custos, né? E aí eu vou precificando da maneira que eu acredito, vezes 3, muitas vezes, no comércio, quando a gente vende produto já industrializado, então aquela compra e revenda, a gente acaba que, coloca vezes 3 que você está no lucro, e não necessariamente. Então, a precificação é importante a gente saber os custos que estão dentro da empresa, que a gente precisa levar esses custos para a precificação. As despesas, que a gente tem aí uma diferença entre custos e despesas. Custo é tudo que está ligado diretamente ao nosso produto e ao nosso serviço. O leite condensado para eu fazer esse bolo, o aluguel dessa prestação de serviços, então está tudo ali dentro do custo. E as despesas são aquelas despesas não diretamente para que eu possa fazer esse meu produto. A embalagem é uma despesa, no caso, funcionários é uma despesa. Então, aí também entra em conceitos um pouco mais específicos entre custos e despesas, mas é importante que vocês saibam que precisa identificar esses custos dentro da operação de vocês para que ele componha a precificação. O preço não é a sobra, então não é o que está lá sobrando que a gente pode entender que seja um lucro. Preço não é a sobra. O preço é efetivamente através de tudo, de todos os elementos que a gente fala de custos e despesas, que aí a gente vai conseguir precificar corretamente e depois de vender esse produto precificado corretamente, eu vou ter o meu lucro ou não. Prestação de serviço é um pouquinho mais complicado também a gente precificar. Por quê? Porque tem o tempo investido. Então, numa consultoria que a gente dá, quanto tempo eu vou ficar com esse cliente? Eu vou ficar 2 horas. E aí eu tenho que também precificar esse meu tempo que eu estarei nessa consultoria. Então, aqui tem alguns elementos para que vocês pensem na tarefa 3, a gente tem uma ficha técnica. Quando falamos de precificação, a gente sempre fala dessa ficha técnica, que o que nada mais é? É a gente listar o nosso produto. Então, qual é esse produto? É um bolo de cenoura. Quais são os ingredientes que compõem esse bolo de cenoura? Quanto tempo eu demoro para fazer esse bolo? O quanto que eu gasto de energia para fazer esse bolo? Não energia física, a energia elétrica mesmo, né? Então, a gente tem que listar dentro dessa ficha técnica, ter uma para cada produto, para cada serviço, para que depois eu consiga, de fato, precificar. Colocar minha margem dentro desses custos, e aí sim eu vou ter esse preço final. Como eu falei, na prática, não acontece muito isso, mas consultores e a gente que está na parte administrativa, a gente tem conhecimento dessa ficha técnica e seria interessante a gente colocar como empresário em prática isso. Mas eu tenho N produtos, faço com todos? Para começar, não precisa. Fazendo com os seus carros-chefes, vamos dizer assim, é o principal. Então, você também pode analisar quais dos seus produtos que vendem mais e aí verificar se essa precificação está correta. Adiantando um pouquinho, com a reforma tributária, vocês podem aí estarem escutando, né, nos jornais, na internet, a precificação ela vai ser um ponto em que a reforma tributária vai pegar muito, porque ela vai mexer um pouco com a estrutura da empresa em termos de negócio, de gestão, e aí a precificação ela deve ser revista dentro desse contexto todo da reforma tributária. Então, é um ponto que sempre as mulheres reclamam, todas as mulheres que chegam para mim em mentoria falam,
me ensina a precificar, que eu não sei precificar. E aí a gente começa com a ficha técnica, com a questão de qual é o meu produto, quais os ingredientes, quanto tempo, e aí tudo que compõe esse custo desse produto, a despesa desse produto, e depois qual é a margem que eu vou querer em cima dele, e aí a gente consegue um valor final, e aí a precificação correta. Chegando nessa precificação, claro que eu posso avaliar o mercado. Ah, mas eu cheguei em R$ 33,50 do meu bolo. E aí o mercado paga 32. Opa, você já vai ficar um pouquinho abaixo e aí você não vai conseguir, né, depois revender isso. Então vai ter que colocar acima. O mercado está 35, opa, vamos colocar 35. E aí acaba que o mercado sendo um benchmark para você, ou seja, uma visualização de como que está o mercado, né? Uma comparação. Eu também não gosto de falar muito em comparação, porque aí a gente entra num viés de que a gente está se comparando com o outro, e aí isso acaba que, às vezes, dependendo do que internamente a gente leva, acaba que nos desmotivando. Mas é interessante a gente fazer esse benchmark para que também a gente não possa ficar muito defasado, nem para baixo e nem para cima, mas dentro aí da nossa realidade como empresária e como empreendedora. Se você não sabe quanto custa produzir aquele produto ou prestar o serviço, não sabe se está ganhando dinheiro. E aí, de fato, as análises podem ficar aí não muito corretas se a gente não sabe certinho as despesas e os custos daquele produto. Aí eu entro, depois que a gente planejou, depois que a gente pensou na precificação, eu entro na parte de formalização. Talvez muitas que estão me escutando já são formalizadas, ou através do MEI, ou através do outro formato jurídico, que seria a sociedade limitada, em que eu posso ser uma única sócia, ou eu posso ter outras pessoas como sociedade, né? Então, a formalização, ela é, sim, um passo importante para que a gente possa formalizar, ter um CNPJ daquela ideia inicial que a gente teve, daquela ideia que virou um plano de negócios, e aí agora eu tenho, de fato, uma empresa. Quando eu comecei, eu fiquei 2 anos sem ter um CNPJ. Eu, como profissional liberal, muitos que são profissionais liberais, que têm a profissão fiscalizada por um órgão, pode ser profissional liberal, não necessariamente abrir um CNPJ. E aí eu fiquei 2 anos assim, para que também eu testasse, vamos dizer, se era o que eu queria fazer, se viriam clientes. E aí, então, eu fiquei, claro que recolhendo tudo que deve se recolher, sendo um profissional dessa categoria, mas e não deixa de ser, se a gente parar para pensar, uma formalização da sua profissão e da sua atividade, tá? É que hoje, para a gente poder vender e ter um respaldo legal, a gente tem algumas facilidades em ter um CNPJ aberto. E aí veio o MEI, lá em 2008, 2009, foi instituído o MEI para que cobrisse muita parte da informalidade que tinha, desses autônomos que a gente fala, muitos barbeiros, cabeleireiros, manicures, né, garçons, cozinheiras, eles estavam numa gama de que eu não sou profissional liberal, porque não tenho um órgão fiscalizador, e eu também não tenho CNPJ, porque é muito caro ter um CNPJ da categoria que existia na época, que era o Eireli. Então, eles ficavam ali meio que num buraco que ninguém olhava para eles. E aí, olharam-se para ele e criaram-se o MEI, criou-se o MEI em 2008. E aí, essa gama da população que prestava serviço, ela então foi formalizada. Hoje são mais de 500 atividades que estão dentro do MEI e é permitido. São atividades, muitas dessas que eu falei, mas também tem transporte, motorista, cuidador de idoso. Então, tem várias atividades que dá, sim, para formalizar. Então, a atividade que a gente pensou lá no início, que a gente fez o planejamento, ela está dentro do MEI? Opa, ela está. Então, aí a gente já sabe que a gente pode começar com o MEI. Ah, mas o MEI tem um teto limite, né, de faturamento. Ok, ele tem. Mas quando a gente começa,
a gente não tem nada de faturamento, a gente vai nessa busca de faturamento. Então, o MEI, ele é aí a nossa principal formalização que a gente tem para que a gente não fique sem o respaldo de algo que é concreto. E aí a gente acaba aqui vendo que, de fato, é concreto a realização daquela ideia, daquele sonho que eu tinha no papel, lá no planejamento, se torna real quando a gente tem um CNPJ, por mais que seja de empreendedor individual, por mais que seja dentro aí da categoria do MEI. Então, transformar a sua atividade em um negócio formal é o primeiro passo para te trazer uma segurança jurídica também. Gera-se credibilidade, não só perante o mercado, mas para a gente mesma, que aí a gente consegue ter essa autoconfiança que a gente tem, o empoderamento que a gente fala, opa, eu tenho essa empresa, ela é minha, ela tem um nome, um CNPJ, um número, e a liberdade para a gente poder crescer. Sem a formalização, as nossas ideias acabam que sim, ficando um pouco limitadas, porque a gente coloca essa limitação em nós mesmas. Então, a gente vai criando barreiras para que, não, mas daqui a pouco eu faço, mas depois eu abro o MEI, agora não. E aí a gente acaba que se limitando. Mas, com ela, acaba que se abrindo muitas portas e portas reais mesmo. Eu já vi no escritório, né? Eu acompanho essas mulheres que antes não tinham o CNPJ, depois que abriram o CNPJ, o mundo abriu-se para elas e aí elas conseguiram ter visão, ter mais clareza e, consequentemente, dinheiro no bolso, que é o que também a gente precisa e é o que, né, sustenta aí nosso capitalismo. Aqui eu falo de alguns benefícios para a gente formalizar. Então, dentro do MEI, ainda estamos no faturamento anual de 81 mil, não mudou-se para 130, não mudou-se para 144, está tudo lá no Senado, lá em Brasília, para que eles possam reaver e aprovar. Então, caso aprove, aí sim vai vir o comunicado oficial saindo lá no Diário Oficial. Mas até então, especulações, tudo aí que a gente escuta na internet, mas que ainda não foi concretizado. 81 mil anual, 6.750 por mês de faturamento. Aqui, eu só reforço a importância de que se vocês já são MEIs e estão dentro do limite, né, se estão dentro do limite, mas para cima, chegando, já estamos na metade do ano, mas chegando nos 81 mil, é bom fica aí o alerta que a Secretaria do Estado, para quem é comércio, essa semana ela começou a autuar e começou os cruzamentos entre maquininha de cartão junto com o que de fato tem de nota fiscal. E aí muitos clientes, né, muitos empresários acabou que levando essa fiscalização dentro lá do ECAC, que é o órgão em que vai a caixa postal dos empresários. Então, aqui também fica a dica, se você tem empresa, verifica dentro do ECAC a sua caixa postal, que todas as comunicações do governo vai estar dentro dessa caixa. Não manda pelo WhatsApp, não liga, não manda nem por e-mail. É dentro dessa caixa postal direto do sistema da Receita, chamada ECAC, tá? Então, voltando nos benefícios, a gente pode ter acesso a crédito quando a gente tem um CNPJ, tem Banco do Povo, tem o programa do Desenvolve São Paulo, Desenvolve Mulher, que é um específico de mulheres. Ô, Tati, só aproveitando o gancho, que é muito importante que você está falando, da questão de você se profissionalizar também, gente, a alíquota que muda do pagamento desse imposto, porque na pessoa física você vai ter que recolher na alíquota da pessoa física, que é até 27,5%. Dependendo da sua atividade, você vai ter uma redução, nossa, gigante desse pagamento de imposto. Então, às vezes, o pessoal, né, as pessoas delas não querem se profissionalizar por entender que vão pagar mais. Obviamente que dentro de uma questão de formalidade, né, gente? A gente não está falando aqui de sonegação, né? Se você trabalha, você não recolhe, você está sonegando. E a gente está vendo aí uma mudança drástica
na questão dessa reforma tributária, porque seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, essas informações elas já estão sendo transmitidas. Às vezes o que acontece com o fisco é que se você é uma pessoa pequena, ele não tem interesse tanto de ficar no seu pé, mas em algum momento isso pode chegar, a gente não sabe como, quando, né? Assim, igual a Tati Exato. falou, já está acontecendo, na verdade. É. Então é importante vocês irem para esse caminho da profissionalização, né? Não tenham medo. Vai fazendo com cautela, vai pegando essa aula aqui é fantástica para vocês saberem como que vocês começam, vai tentando se formalizar justamente para que vocês tenham um benefício fiscal, né? Uma redução dentro de uma estratégia tributária de pagamento. Exato. Obrigada por compartilhar. É isso Obrigada, mesmo. Karen. Porque a gente fala, né? Ah, eu sou autônomo e eu nunca recolhi. E aí, quando a gente compara, mas zero de imposto com R$ 88, que é a DAS que a gente paga do MEI por mês, né? Fala, nossa, mas mesmo assim eu não estou pagando nada, então eu não quero me formalizar. Mas calma, é que você não está porque você está sonegando, você deveria estar. E aí a gente tem que comparar sempre, né, fruta com fruta, maçã com maçã. Então, tá, se eu fosse recolher, eu pagaria os 27,5, porque é o que, de fato, acaba aqui sendo o valor do imposto de renda. E aí, obviamente, olhando para o MEI, compensa ser o MEI que a gente vai pagar os R$ 88. Tá? Fora os benefícios previdenciários, nós, mulheres, temos salário maternidade, se acontece alguma coisa e eu tenho um acidente, acaba aqui entrando pelo INSS. O INSS, tudo bem, a gente sabe a questão da aposentadoria, a Pamela também trabalha, né, na questão aí do previdenciário, que talvez a gente não vá receber a aposentadoria, mas eu vejo, pelo menos para os clientes que estão comigo, que salário maternidade eles estão recebendo, que quando estão afastados por algum motivo, eles estão recebendo o benefício. Então, assim, não está de todo parado o sistema previdenciário, como a gente acaba aqui escutando. Diferente, claro, da aposentadoria, que daí é um pouco mais longo, aí a gente não sabe. Né? Mas a gente tem esses benefícios, é nosso, esses benefícios previdenciários. Se eu sou autônomo e não recolho o INSS por ser autônomo, eu também não tenho nenhum benefício de INSS, né? De ANSS oficial do governo, tá bom? Então, aqui são alguns benefícios. O MEI você pode abrir sozinho, né? Sozinha, não precisa de ajuda de contador, porque é um serviço que vocês conseguem pelo Gov de vocês. Claro que sempre eu estou aqui à disposição, outros, né, profissionais também estão para orientá-los na atividade correta, mas ele é gratuito. Tem um golpe que, se a gente coloca no Google, abrir MEI, o primeiro site que vem, ele é igualzinho do governo, mas ele não está com o Gov, ele está como .com.br. E aí muitas pessoas, sem a informação, clica nele e aí faz todo o cadastro e vai gerar um boleto, acho que de R$ 250. E aí a gente paga achando que vai vir o número do CNPJ. Mas é literalmente um golpe, porque não se paga para abrir um MEI hoje. É tudo via Gov, dentro do seu CPF e da sua senha Gov, estando entre prata ou ouro o acesso. Como formalizar? Então, aí aqui eu coloquei que para a gente formalizar, a gente tem que ter vendas frequentes, ter vendas recorrentes, né? Se a gente pegar a nossa atividade uns 3 meses, analisar 3, 4 meses, eu consegui vender 3, 4 meses, eu consegui prestar serviço 3, 4 meses, opa, então está na hora da gente formalizar a atividade. Para emissão de notas fiscais, então, muitas vezes, a prestação de serviço que eu for fazer ou o fornecimento do produto que eu for gerar vai exigir uma nota fiscal. Hoje, para MEI, para MEI que fornece para pessoa física, não é exigido emissão de nota fiscal. Mas a partir de 2027, vai ser exigida essa nota fiscal. Por quê? Porque ela vai ser um documento oficial de obrigação que nós, como empresários, vamos ter que ter. Hoje, a gente acaba aí que muitos empresários acabam que não emitindo nota de toda a prestação de serviço.
e MEI ficou com aquilo na cabeça, porque está na legislação, que só é obrigatório emitir nota fiscal para pessoa jurídica. De fato, sim, mas isso vai acabar mudando com a reforma tributária. E principalmente também para quem é MEI e vende no comércio. Então, vende semijoias, vende produtos, revende produtos. Isso é importante vocês saberem, porque para a emissão de nota fiscal, não é simplesmente um serviço que é mais fácil, a gente entra no emissor nacional, emite e pronto. Comércio precisa ter um emissor de nota fiscal, precisa ter um certificado digital, que é um arquivinho instalado dentro do nosso computador, precisa conhecer um pouquinho de cada produto, do código fiscal de cada produto. Então, vai começar a ficar um pouquinho mais, eu digo complicado? Sim, vai ficar um pouquinho mais complicado a gente vender, revender dentro do MEI a partir de 2027. Vai ter que ter, sim, um respaldo técnico para que vocês possam dar seguimento. Muitos MEIs hoje, né, são mais de 13 milhões de MEIs, eles não têm esse respaldo porque acaba que não precisa de fato. Mas a reforma ela vem para trazer esse profissionalismo e aí, com isso, vai exigir um pouco mais de nós, empresários, esse conhecimento, aulas, né? Então, cada vez mais a gente colocar na nossa cabecinha que a gente precisa ter esse conhecimento mesmo da gestão da nossa empresa. E, claro, a gente consegue crescer estruturado. Eu coloquei aqui para vocês fazerem um teste de 3 a 4 meses, essa frequência de vendas, mas se vocês sentirem de que não, eu já quero começar formalizada, opa, então já abre e vai. Como não tem custo, só os 88 mensal por mês, né, da DAS, é um valor que dá para a gente conseguir aí todo mês pagar sem ter esse faturamento. Então, aí a gente consegue também se formalizar antes de começar as vendas. Tá? Eu sou bem conservadora, eu sou uma contadora conservadora, então eu sempre vou na questão, veja, eu fiquei 2 anos como autônoma antes de abrir o CNPJ. Por quê? Porque eu queria ter, certeza a gente nunca tem, mas eu queria ter aí um pouco de cliente, né? Eu coloquei um número X de clientes para daí sim eu poder ter os custos de CNPJ. E porque também, depois de um tempo, começou a ficar caro, como a Pamela falou. A alíquota do autônomo, do profissional liberal, ela é muito mais cara do que na empresa. Então, essa conta de planejamento tributário que a gente chama, de planejamento de pagamento de imposto, vai chegar um momento que a gente precisa olhar para isso para que a gente pague menos imposto. Tá? Aqui eu já adiantei um pouquinho dos formatos que a gente tem. Então, a gente tem o MEI, a gente tem o empresário individual, que também não deixa de ser o MEI só muda aí o M, que é microempresário individual. E aí o empresário individual, ele vai numa outra categoria dentro do regime do Simples Nacional. E a limitada, que aí a gente pode ser unipessoal, uma única pessoa, ou a gente pode ter sócios, que aí ela é, de fato, a limitada. Esses são os formatos jurídicos que a gente tem dentro de uma empresa. Depois a gente tem o porte da empresa, que ela leva em consideração o faturamento, que aí, no caso, seria ME, né, que na prática as pessoas falam, eu quero sair de MEI para ME. É que, na verdade, se a gente olhar no cartão CNPJ de vocês, o MEI ele já é um ME, porque ele é uma microempresa, só que ele é o individual, porque ele é só uma pessoa. O ME, ele vai pelo porte da empresa, faturamento até 320 mil. Depois desse faturamento, vira-se EPP, empresa de pequeno porte. Tá? E aí, fora a questão de formato jurídico, que é o que está no slide, de porte de empresa, que é o ME e EPP, nós temos os regimes tributários, que são aqueles que efetivamente regem o sistema tributário nacional para que a gente pague imposto. E aí o mais comum, que a gente mais vê hoje no mercado, é o Simples Nacional, que 99% das empresas hoje estão dentro do Simples Nacional. De simples ele não tem nada, para vocês saberem, é bem complexo toda a estrutura de apuração desse imposto, dentro aí de todas as faixas, mas para quem fabrica seu próprio produto,
4,5% de alíquota por mês, percentualmente, 4,5% percentual. Para quem é comércio, revende a matéria-prima, o produto já pronto, 4% sobre o faturamento. Em geral, prestação de serviço, 6%, e área de saúde, consultoria, vai para 15,5% percentual por mês. Então, pega-se o faturamento e aplica-se essas alíquotas dentro de cada atividade que eu descrevi para vocês. Isso dentro do Simples Nacional. E o MEI paga-se a DAS mensal de mais ou menos R$ 88,00 mensal. Então, veja, é importante também a gente se estruturar, porque, como eu falo para as mulheres, a gente começa como MEI, a gente começa como profissional liberal, mas a gente quer crescer. A gente tem um plano de negócios que a gente colocou lá, que a gente quer tanto faturamento para 5 anos, por exemplo. E aí eu não posso ficar 5 anos como MEI. Eu tenho que também ter essa evolução profissional, que, consequentemente, é a minha evolução como pessoa, porque a gente está ligado ali, o profissional com o pessoal. Então, se eu estou crescendo profissionalmente, com certeza, como pessoa, na minha evolução de vida, eu também estou nesse crescimento ascendente. Tá? Ô, Tati, só para corrigir, aqui no slide anterior tá EI, é EPP, né? Só para as meninas entenderem. Isso, desculpa, é EPP. Isso mesmo, tá? Só para empresa de pequeno porte. Não confundirem. Então, esse aí seria o EPP, tá, gente? Obrigada. Depois, antes de passar para elas, Pamela, eu altero e você envia. Tranquilo. Cuidados. Verificar a atividade exercida, como eu falei para vocês, dentro do MEI tem 500 atividades permitidas. O que não está permitido lá, aí sim, obrigatoriamente temos que abrir um CNPJ normal, que a gente fala, dentro aí, na prática, o que acontece mais é aí dentro do Simples Nacional. Mas claro que a gente tem outros regimes tributários dentro aí do Sistema Nacional, né, pertinente do Brasil. Mas a gente acaba indo pelo Simples por conta da alíquota ser um pouco menor em alguns casos, como a Pamela falou, planejamento tributário. Aí, dependendo do crescimento, da velocidade desse crescimento, a gente precisa parar, sentar e analisar, de fato, um planejamento específico dos impostos para verificar se, vamos continuar no Simples, vamos abrir no Simples, ou vamos em outros regimes tributários. A reforma tributária, ela também trouxe essa visão de que não necessariamente abrir uma empresa vai ser melhor a gente seguir para o Simples Nacional. Pode ser que não. Então, isso também requer análise junto aí a profissionais para fazer o planejamento do pagamento dos impostos. Avaliar se a gente pode ser MEI, escolher o correto CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, porque eu não posso ter uma empresa que vende cosmético, né? Lá no meu cartão CNPJ está cosmético e eu estou fabricando bolo. Isso não condiz com o que de fato está acontecendo. Pode acontecer fiscalização entre a atividade exercida e a atividade da emissão da nota fiscal. Então, é importante também estar aí correlacionado corretamente. A gente entender os impostos envolvidos para fazer esse planejamento também. Em alguns casos, precisa-se de licenças específicas, então a gente verificar quais são elas dentro desse CNAE, dentro dessa atividade que a gente for escolher. Conhecer as nossas obrigações mensais como empresário, que a gente precisa, de fato, pagar para cada órgão, né? Não é só a Receita Federal que está aí para nos fiscalizar, nós temos os órgãos municipais também, nós temos os órgãos estaduais, então a gente precisa aí conhecer das nossas obrigações. Não é abrir um CNPJ e, ok, vamos produzir e vamos operacionalizar isso. De fato, não é. E avaliar se eu vou precisar de funcionários, porque aí, quando eu sou MEI, eu só posso ter um funcionário registrado. E também avaliar essa questão da contratação, o momento certo, e dentro tudo de um planejamento que vocês começaram a desenvolver lá no começo da ideia. Tarefa 4. Avaliar a sua atividade, se ela pode ser MEI, qual o código que ela pode ser, qual o regime que ela pode estar enquadrada,
Então, abrir uma empresa, ela é simples. O MEI, como eu falei para vocês, terminando a aula, fiquei empolgada, quero abrir o MEI. É rapidinho, 2 minutos você tem o número do CNPJ. Mas manter ela todo dia, pensar nela, na estrutura dela, ela vai exigir essa gestão que muitas vezes, volto a falar, gente, por ser mulher, a gente acabou sendo minada de pensar nisso. Para mim, é muito fácil pensar, porque eu venho dessa área administrativa de números, né, de contabilidade. Mas eu vejo na carinha das pessoas, quando a gente começa a explicar, entrar um pouquinho mais em termos de, na ficha técnica, quanto que é o custo, as pessoas ficam assustadas porque não está no dia a dia. Né? Então, a gente precisa se abrir também para essa gestão, porque é a nossa empresa e a gente quer fazer dar certo. Com o tempo, vocês vai exigir de vocês contratar profissionais, mas também o beabá é importante a gente, como empresário, saber, porque a gente precisa saber do nosso negócio. Então, hoje, eu tenho clientes que eles também sabem, eles recebem um relatório e a gente já educou que eles sabem o que eles estão recebendo. Então, eles conseguem ter essa análise dos números que a gente está passando. A gente entrega, a gente explica, mas eles também conseguem, até para a gente ter a questão da troca, né? Olha, mas e se fizer isso, se eu fizer aquilo? E aí a gente vai dando a orientação. E para vocês, para nós mulheres, é importante a gente ter também essa orientação. Às vezes a gente vai deixando para o lado, não gosta muito de planilha, e aí, com isso, eu passo na parte da organização financeira, que às vezes, como a gente não gosta de números, a gente acaba que não organizando toda essa parte. Então, eu não sei o que entrou naquele mês, eu não sei o que saiu, eu só sei que foi chegando o Pix, eu não sei quem me pagou, então eu não tenho controle. Eu vendi aquele bolo às 5 da tarde e eu não sei se a pessoa me pagou, se a pessoa não me pagou, tenho vergonha de cobrar. Então, acaba que a gente não tem dessa organização financeira. E a organização financeira, ela começa com a gente como pessoa física. Né? Então, na nossa casa, a nossa casa também é uma empresa, se nós formos pensar, porque ela tem todo um funcionamento, e aí a gente tem o dinheiro que entra na nossa casa, seja com a ajuda de alguém, seja um companheiro, uma companheira, e a gente também precisa dessa organização para pagar as contas da casa, aluguel, a prestação da casa, carro, o ônibus que precisa colocar no cartão, fatura, então a gente também tem os gastos como pessoa física e, se temos uma atividade, os gastos como pessoa jurídica ou como pessoa física, ainda sem a formalização da renda. E aí essa organização precisa acontecer. Muitas das que chegam para mim, elas não têm essa organização financeira na pessoa física. E aí, consequentemente, leva isso para a pessoa jurídica, porque não tem esse hábito de anotar. Eu digo que vocês podem anotar em qualquer lugar, seja no aplicativo, que é muito fácil, seja num caderno ou seja numa planilha. Não sei se vocês conhecem ela, que é uma mentora super famosa, que ela fornece planilhas para nós, empreendedoras. Tem um livro muito legal que eu gosto dela, que chama, ela faz uma analogia da Raquel e Ruth, da Mulheres de Areia. Então, uma é a pessoa física, eu não lembro qual, se é a Raquel ou a Ruth, e a outra é a pessoa jurídica, uma das gêmeas. E aí, nesse livro, ela acaba explicando como que funciona esse mecanismo de ser pessoa física, ser pessoa jurídica, que as duas não podem se misturar, porque senão a empresa e a pessoa física, né, a casa, também tende a desmoronar. Então, é muito interessante. Pamela, pode colocar aí que eu vou sortear, tá bom? Eu não sei se tem lista de presença, mas se tiver, a gente sorteia esse livro, eu dou de presente para uma das mulheres que estão aqui assistindo hoje, porque vale a pena vocês lerem esse livro da Nath Arcuri, tá bom? Já deixo aí esse presente para vocês. Olha que legal, meninas! Estão com sorte hoje, hein, quem está aqui. Então, essa organização, ela é importante. Por quê? Organizar o dinheiro do seu negócio é acompanhar o que está entrando, o que está saindo. Quando a gente tem um volume legal, a gente pode definir o nosso Prolabore. O que é esse nome, né? Prolabore. É o salário de vocês. O quanto que esse valor representa para pagar suas contas na pessoa física. Então, meu custo de vida hoje é 2.000.
Opa, então eu preciso de R$ 2.000 que a minha pessoa jurídica dê para mim como salário, para que eu consiga, como pessoa física, pagar as minhas contas da pessoa física. Então, a gente precisa definir esse prolabore. Para definir o prolabore, está muito ligado à organização financeira da casa, que aí eu preciso saber os meus custos, as minhas despesas da casa. Então, uma coisa está ligada na outra, mas elas não podem estar entrelaçadas. Eu não posso ter uma conta pessoa jurídica e pagar todas as minhas contas da pessoa física por essa jurídica. Eu tenho que haver essa separação de entidades, vamos colocar assim. Separar o lucro, que pode usar de uma forma legal e guardar uma reserva. Então, eu faturei, paguei todas as minhas contas, tirei o meu salário e ainda sobrou um lucro para mim na pessoa jurídica. Opa, esse mês eu preciso fazer minha unha. Eu posso tirar desse lucro, passar na minha conta pessoa física e fazer a minha unha lá, o dinheiro que eu vou pagar, que veio da pessoa jurídica, mas eu transferi para mim como pessoa física, como lucro, e aí sim eu fiz a minha unha. Ou eu preciso comprar uma máquina nova, deixo na pessoa jurídica e vou fazer esse investimento. Então, quando a gente separa as contas bancárias, a gente também consegue ter essa noção do que sobrou ou o que não sobrou, que é muito da nossa realidade também, né? Oscila. Aí tem meses que eu tenho que fazer o contrário. Eu pego da pessoa física e jogo na pessoa jurídica, porque não foi suficiente o faturamento da pessoa jurídica, e aí eu preciso também honrar os compromissos da pessoa jurídica. Mas nunca misturar, sempre tentar fazer essa separação e ter a mentalidade da separação entre as contas. Isso é o mais importante, a nossa cabeça trabalhando a nosso favor nesse sentido. Para quê? Para que eu tome decisões com mais segurança, para que eu evite esse aperto financeiro e consiga crescer com a liberdade e a confiança que a gente, né, gostaria. Conceitos financeiros, para vocês terem um pouquinho na cabeça. Então, é o controle dele mesmo, né, das finanças, através do que vocês quiserem, do que vocês se sentirem confortáveis. Eu não sou aquela pessoa que, não, exijo que você tenha uma planilha, exijo que você faça isso toda semana. Não, eu te dou o conceito. Você precisa controlar. E aí você encontra a maneira melhor de controlar isso. Seja semanalmente, seja diário, ou seja mensalmente, através do caderno, do aplicativo, de uma planilha, não importa, mas você precisa conhecer os seus números. As entradas, que teoricamente é sua receita, é o seu faturamento, tudo que entrou na sua conta através do seu labor, ou seja, através da atividade que nós estamos falando. Saídas, tudo que saiu através, né, aí o que foi que para que eu pudesse fazer o meu trabalho, qual que foi essa saída, quais que foram os custos, quais que foram as despesas. O prolabore, que é o seu salário, que a pessoa jurídica deve se pagar pela pessoa física, geralmente a gente coloca um salário mínimo, os 1.621, tá? Que é aí um prolabore fiscal que a gente fala. E o restante, se sobrar, a gente coloca como distribuição de lucros, sempre passando o PIX da pessoa jurídica para a pessoa física, do valor do prolabore, e depois do valor da distribuição de lucros. Lembrando que até R$ 5.000 não paga imposto de renda, mas tem o INSS sobre esse prolabore. Quando é MEI, o INSS já está dentro daqueles R$ 88. Mas quando é uma empresa comum, a gente precisa recolher o INSS sobre esse valor nosso de prolabore. E uma reserva financeira, se for possível. Às vezes sobrou R$ 100, e aí eu já vou e já gasto esses R$ 100. Não, tenta guardar 20% desses R$ 100, tenta guardar o que for que sobre, nem que seja 0,20 centavos. Por quê? Para a gente criar o hábito de guardar o dinheiro, porque nós também, como mulheres, temos aí, né, engajado na nossa cultura, que a gente não guarda o dinheiro, que a gente é gastona, que a gente acaba aqui gastando com coisas desnecessárias, com roupa, com sapato, com bolsa. Então, tenta criar esse hábito de, não, sobrou R$ 1, opa, eu vou colocar esse R$ 1 numa reserva. E aí, aos poucos, isso vai. Tem muitos consultores que
tem aí 20, 30, né? Eles colocam percentuais para que a gente possa se doutrinar. Nada mais é do que a gente criar um hábito. E aí, esse hábito, sempre eu falo, na sua realidade, na realidade sua financeira. O Prolabore, a gente fala de um salário mínimo para ter um norte, mas às vezes naquele mês não vai dar para ser um salário mínimo, vai ter que ser muito menos, ok, mas tira o Prolabore, porque você vai criando esse hábito e a mentalidade, volto a falar do nosso cérebro, e aí a gente vai doutrinando o nosso cérebro para quando crescermos, deixarmos de ser MEI, deixarmos de estar nessa informalidade, a gente ser muito mais fácil esse caminho da ascensão, da prosperidade financeira e da organização, principalmente. Ô, Tati, só pegando um gancho no que você falou, gente, o que a Tati está trazendo para vocês é ouro, tá? Se vocês criarem a consciência, se vocês conseguirem identificar tudo que ela está falando, ela acabou de falar estratégias tributárias para vocês pagarem menos impostos do que o necessário. Então, quando ela fala ali de um prolabore mínimo de um salário e o restante fazer distribuição de lucros, isso daí, gente, é elite, tá? Isso daí que vocês estão recebendo é elite. Porque pensa bem se vocês tiverem que pagar o percentual em cima da distribuição. Que quando você não tem isso contabilmente certinho, automaticamente ele se transforma em prolabore. Se você não tiver lastro, se você não tiver registro do que é esse registro do prolabore, e você recolher os impostos do prolabore mínimo, vamos supor, e vocês não tiverem uma estratégia contábil ali, um alinhamento financeiro, um lastro, vocês não conseguem utilizar essa estratégia da distribuição de lucros, que em regra você não teria esse pagamento. Agora, com exceção da lei, né, que acima de 50 mil, a gente já está nisso, vai pagar acima de 50 mil de distribuição de lucros para alta renda, mas de qualquer forma, se você não chegou nesse limite, essa é uma estratégia muito interessante. Essa questão também do que a Tati falou, reserva financeira, destinar um percentual, ter claro, ter escrito, ela tá trazendo aí, gente, isso aí é ouro, esses conceitos que ela tá trazendo. Se vocês conseguirem colocar no papel, destinação do que é um percentual para o crescimento da empresa de vocês. Então, vocês vão destinar para aquisição de uma nova máquina, de uma batedeira, de alguma coisa no seu escritório, no seu consultório, na sua empresa que você está precisando. Então, você vai ter um caixa específico para isso, é para investimento. O nome disso é investimento reservado um percentual e uma reserva financeira. Ah, é difícil, não me sobra. Gente, a gente que não faz sobrar. Mas se vocês tiverem clareza do quanto que vocês precisam tirar de Prolabore e o quanto que vocês precisam minimamente para viver, que seria uma distribuição de lucros, começa a criar esse hábito. É o hábito de gente rica, gente. Vocês têm que criar esse hábito se vocês quiserem ter alguma coisa, né, e evoluir ter essa dinâmica certa. Se vocês forem parar para ver essas mentes investidoras, elas criaram esse hábito de uma reserva financeira. Então, não adianta tudo que entra, sai. Saber o que é gasto, saber o que é lucro líquido, saber o que é o lucro bruto, quanto que tem que tirar, quanto que tem que investir. Então, parabéns, Tati. Eu só queria pegar esse gancho, eu tinha que aproveitar para falar, Obrigada, claro. menina. É um complemento, a nossa profissão é um complemento, é muito importante essa troca, viu? Obrigada. E a gente fala, né? Para quem não veio de herança, né? Eles também começaram com esses conceitos. A única coisa é que eles já colocaram em prática, a gente demora um pouquinho. E aí volta no viés do gênero mesmo, né, Pamela? Porque a gente tem ainda a cultura de que a gente não sabe mexer com isso, que mulher foge dos números. Então, até como algo provocativo para a gente, opa, vamos mostrar o contrário, né? Vamos mostrar que eu consigo, sim, guardar mais do que eu ganho, para que a gente possa mudar a nossa mentalidade mesmo. Tá? Aí, tá. Aqui. Opa, acho que foi demais. Opa, não, aqui. Os 3 maiores erros financeiros. Misturar o dinheiro da pessoa física com o da pessoa jurídica. Eu falei muito, né, sobre isso aqui. Então, havendo aí
a atividade. Eu até falo que para quem ainda não se formalizou nem como MEI, e principalmente para os profissionais liberais de prestação de serviço, cria duas contas pessoais. Uma que é dos seus gastos como pessoa física mesmo, né, no sentido de gastos familiares, e o outro, a conta da pessoa física, mas que é da atividade laboral, para que depois, quando você se formalizar, você já está com esses conceitos mais enraizados. Começa com o CNPJ, no caso do MEI, abriu o CNPJ, já abre uma conta bancária. Hoje os bancos estão facilitando por meio dos bancos digitais, então abre-se essa conta bancária pessoa jurídica e movimenta tudo que é do seu labor, da sua atividade na pessoa jurídica. Paga-se tudo por lá, recebe-se tudo por lá, tira-se o prolabore, faz-se o lastro, né? Como a Pamela falou, a gente precisa dessa rastreabilidade do PIX sair da pessoa jurídica do meu prolabore e ir para minha conta pessoa física titular Tatiana, tá? Não sair da pessoa jurídica do escritório e ir para a conta do marido, por exemplo. Não, precisa estar no nosso nome, porque nós somos, né? A não ser que ele também seja sócio, né? Mas caso contrário, não, tem que ter essa rastreabilidade e ir para a nossa conta, como titular. E aí, depois, se sobrou algo, faz-se outro PIX para fazer essa distribuição de lucros. Por isso que é muito importante. A gente pega muitos casos na prática em que tem algo misturado, principalmente prestador de serviço, que é uma única pessoa e ele está numa empresa, ele deixou de ser CLT, mas continua trabalhando por essa empresa, ele acaba aqui misturando as contas e não tem essa questão da separação. Mas precisa, principalmente com essa nova lei dos 50 mil mensal de distribuição de lucros, que tem a incidência do imposto. Então, a gente precisa ter essa separação para não vir a autuação de caracterizar que essa distribuição de lucros é prolabore, e aí eles vão querer os 27,5. Aí todo o planejamento tributário que a gente fez para abrir a empresa, para recolher os impostos pela empresa, vai cair por terra, porque aí acabou se misturando as contas. Não controlar as entradas e saídas, como eu falei, até para o controle de vocês, para saber quem pagou ou quem deixou de pagar e depois vocês cobrarem. Então, precisa ter esse controle das entradas e saídas. Tem bancos que dá para escrever no histórico para quem que eu mandei o Pix e para quem e de quem eu recebi, né? Então, a gente também consegue ter essa rastreabilidade. Então eu mandei um Pix para a Patrícia, que eu comprei um bolo dela. Então, aí eu já sei por quê. Contabilmente, vai ter uma conta específica que eu tenho que alocar essa despesa ou essa receita que vocês estão nos fornecendo no extrato bancário. Então, a gente precisa saber da onde que está vindo esse dinheiro e para onde está vindo esse dinheiro. Por isso que esse controle é muito importante e se você não controlar, se torna um erro grande. E gastar antes de receber ou gastar mais do que recebe. Aqui, o gastar antes de receber é um ponto que é um erro, mas dependendo da atividade, vai acontecer. Porque às vezes eu preciso comprar para fazer o bolo, né? Eu não tenho aí um estoque muito grande de produtos que são perecíveis, então eu preciso comprar para aí depois eu receber. Então, vai ter que ter aqui, nesse caso, um planejamento muito bem detalhado para que eu gaste e aí, em seguida, eu acabe que recebendo, tá? Vilões, faturamento. É todo o dinheiro que entra pelas vendas. Então, se eu vendi 5 mil em um mês, eu vou ter de faturamento 5 mil. Que a gente também fala de receita, né? Muitos bambambãs aí do Instagram, da internet, fala, fature seu primeiro 1 milhão em 5 meses, fature seu primeiro 1 milhão. Faturamento, gente, até que é fácil de conseguir, vamos dizer assim, né? Eu acabo vendendo bastante. Claro que eu preciso ter vendas para ter faturamento. Mas faturamento não necessariamente é o nosso dinheiro no bolso, tá? Porque o faturamento é todo aquele dinheiro que veio pelas vendas, mas eu ainda não
tirei os meus custos e as minhas despesas, que são os gastos diretamente ligados ao nosso produto ou serviço. A matéria-prima, a mercadoria em si, as embalagens, a comissão de vendas, né, o meu tempo, a gasolina. Então, N custos e despesas que vocês já listaram lá na ficha técnica, quando falamos de precificação. Então, eu tenho um faturamento de 5 e um custo ou despesa de 2. Opa, aí eu tenho um saldo positivo de 3. Esse saldo positivo, aí sim é o meu lucro, que é o que sobra depois da gente pagar todos os custos, todas as despesas, inclusive o meu prolabore aqui. Então, tenho um faturamento de 5, custo e despesa 2, paguei meu prolabore 1.000, sobrou 1.000 de lucro. E aí, esse lucro eu posso deixar na conta, posso transferir na pessoa física, sempre lembrando da rastreabilidade financeira. Então, veja, faturamento não é efetivamente o que vai, de fato, no meu bolso, porque eu preciso tirar os custos e tirar as despesas. Eu preciso, de fato, saber o que é lucro. Esse, sim, é o que sobra depois de pagar todas as despesas. Gente, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, que quando eu ouvi, eu fiquei em choque. Eu venho de uma família de empreendedores, né? Não à toa que a vida foi me levando também para as minhas áreas de formação. Mas numa área de um professor meu de uma especialização que eu estava fazendo de tributário, ele falou assim, ele deu um exemplo de uma empresa que fazia distribuição de lucros uma vez por ano e que comprava as coisas daquele ano com o dinheiro do ano anterior. Vocês têm noção disso? Eu fiquei em choque, porque não era assim um universo que eu acreditava que existia. Vocês têm noção que existem empresas que distribuem lucros uma vez por ano e que conseguem pagar as suas despesas do ano com o que elas geraram no ano anterior? Eu não sei, eu lembro que quando eu ouvi, eu fiquei tão chocada e eu queria compartilhar com vocês, porque às vezes é uma informação que vocês estão tendo a primeira vez também. Mas saibam que existem empresas que atuam dessa forma, né, Tati? Eu não sei se a Tati tem clientes assim, Sim. como é que tá? Mas olha isso daí, gente. Eu achei tão doido, porque para mim, naquela época, eu não sabia o que que era isso, né? Não, não era um caso da minha família, né? A gente não tinha esse capital ainda, mas eu achei fantástico. E quando eu aprendi isso, eu falei, gente, eu quero focar para um dia eu ter que distribuir uma vez só por ano e poder pagar as minhas despesas com o que eu recebi no ano anterior. Então, minha meta hoje é essa. E vamos colocar aqui como uma meta nossa, hein? Vamos trabalhar, ganhar bastante dinheiro para a gente Sim. fazer, para a gente chegar nessa meta. Exato, né? A gente fala que, até nem falei sobre metas aqui, tem o método SMART, né, Pamela, que aí vai destrinchando a nossa meta em mensurável e tem aí toda uma regrinha. É importante, sim, a gente colocar as nossas metas, para que tudo isso que a gente falou faça sentido no nosso coração. Fala-se muito do propósito, muito da questão da gente fazer o que a gente gosta, e aí, através das metas, a gente consegue colocar em prática. E nada melhor do que também colocar metas financeiras mesmo. Então, daqui 3, 4 meses eu quero ter um faturamento assim. Custo, despesa, está muito alto. Se vocês, depois da aula, que vai ser uma das tarefas, analisar o custo de vocês, as despesas, e verificar que está muito alto, opa, vamos colocar uma meta para que a gente possa tentar baixar esse custo. O lucro, opa, vamos seguir aí a meta da Pamela. Então, é importante, sim, a gente também trabalhar com essas metas, desde que a gente saiba corretamente os conceitos que estão por trás do que a gente está querendo atingir. Ele demora um pouquinho, né? Aqui. Então, a tarefa, sim, ao final do mês, analisar quanto que entrou, quanto que saiu, o quanto que sobrou. Aí eu consigo verificar se o negócio está crescendo, quantas vendas eu tive, em termos de quantidade, em termos de valor, porque aí a gente consegue mensurar. É importante também que nós tenhamos esses indicadores. Não precisa ser nada sofisticado, não precisa ter um BI, né, um Business Analytics aí para vocês, nada disso. O chat pode ajudar,
né? Mas se vocês não saberem o conceito, fica difícil da gente colocar lá no prompt. Então, começa pelo simples. Começa com essas questões e aí depois vocês vão tendo aí os indicadores. Mas se hoje eu não controlo nada, então controlar o que entrou e saiu já é um grande passo para que vocês coloquem isso em prática. Quem controla o dinheiro também consegue tomar melhores decisões. Quem não controla acaba que vivendo um dia de cada vez, mas no sentido de que se aparecer algum incêndio, vai ter que estar lá sempre em alerta para poder resolver. Então, é muito mais tranquilo a gente planejar o nosso mês para que a gente consiga saber o quanto que vai entrar. Dá para a gente controlar também a parte orçamentária que a gente fala, ou seja, o futuro. Então, agora a gente está no final do mês, então também dá para a gente fazer 2 exercícios. Então, o que entrou, o que saiu, e a gente pode projetar o mês de julho. Quanto que eu quero vender, quanto que eu quero ter de Prolabore no final de julho, para que eu também conheça um pouco dos meus números lá no futuro, coloque uma meta de vendas, e aí vou trabalhar o mês de julho nela. Então, veja que a gente consegue saber o que passou e também prever aí o mês futuro, tá? Sempre lembrando que isso vai trazer para a gente mais empoderamento, protagonismo e essa liberdade financeira que a gente precisa ter, que a gente precisa saber e conhecer os nossos números e a nossa empresa. Aqui eu trago um slide para vocês da reforma tributária, mas é só para a gente falar que hoje a gente tem vários impostos, vocês sabem, né? PIS, COFINS, o ICMS, que é o de comércio, que está mais aí no nosso dia a dia, o ISS, que é de serviço para quem presta serviço, e a gente tem muitas regras diferentes, inclusive para cada estado, como aqui tem bastante gente de outros estados, não só São Paulo, cada estado tem a sua tributação de ICMS, por exemplo. Cada prefeitura tem a sua tributação de ISS. E a reforma ela vem para simplificar essa questão dos tributos. Vai se criar 2 tributos novos, mas dentro deles são os que já existem, vamos colocar assim, e essas mudanças elas vão acontecer gradativamente até 2033. Mas em 2026, que é o ano que nós estamos, já estão acontecendo normas técnicas, já está vindo bastante coisa para regulamentar tudo isso, e aí a prática mesmo colocar em 2027. Então, para os MEIs também vai ter esse impacto. No começo falou que Simples Nacional não teria impacto, mas a gente já viu que tem sim impacto e que está acontecendo esse impacto já. Então, a gente precisa estar ciente que está aí. Tanto como empresárias, quanto como contribuintes. Porque para a gente também, como contribuintes, vai mudar algumas coisas e a gente precisa estar, pelo menos, com a luz acesa que isso, de fato, está acontecendo e vai acontecer. Independente de política, independente de quem ganha ou não a eleição, já está praticamente o sistema pronto para isso. Então, na minha opinião pessoal, acredito que, de fato, isso vai seguir para 2027. Talvez, se mudar a presidência, mude alguma coisa ou outra, mas ele tende a seguir. Pamela, né, eu acho que você também é da mesma opinião, que isso não tem mais retrocesso, né? Isso vai só para frente, né? Exatamente, gente. A gente precisa pensar em se organizar. Inclusive, vai ter uma aula específica só da reforma tributária para vocês ficarem a par o que está mudando, o que vocês precisam fazer. A gente vai trazer também, porque é muita coisa. Você vê quanta coisa a Tati está trazendo. Então, eu quis deixar Exato. essa aula só de reforma, Tati. Exato. Eu entendo que é muita coisa Ótimo, mesmo. perfeito. Aí você me chama que eu também quero participar, por favor. Ai, vai ser legal, gente. Olha, a professora que vai vir para dar aula para a gente, ela é assim, ó. Top high level, não percam, que tá imperdível. Eu não estou no programa, mas daí nessa você me dá uma exceção, tá bom? Por favor. Tá bom. Proteção para o seu futuro. Então, a gente falou um pouco do INSS, lá a gente falou de MEI. Então, a gente recolhe o INSS dentro do MEI, para quem é MEI, e para quem não é MEI, recolhe-se por fora, que a gente fala, dentro de uma DARF, 11% desse valor do Prolabore fiscal, para efeito de auxílio-doença, licença-maternidade e aposentadoria. Contabilidade aliada,
Então, a gente fala que MEI não precisa de contabilidade, mas sempre é interessante ter, principalmente agora com as mudanças que terão, né? E para quem não é MEI, está na legislação que precisa ter um escritório de contabilidade para que possa apurar os impostos e para que possa transmitir as obrigações acessórias para o governo. Então, sempre é bom, sim, procurar essa contabilidade aliada, essa contabilidade parceira. Por muito tempo, a gente achou que contabilidade era um custo, mas isso mudou com a pandemia, de que o contador ele tem que estar próximo do gestor, ele tem que estar próximo do empresário para tirar as dúvidas, para validar até uma ideia, porque como ele tem bastante conhecimento de outros ramos, porque os clientes muitas vezes não é do mesmo ramo, então ele acaba, opa, mas será que faz sentido essa ideia? Faz a gente, como empresário, pensar se aquilo faz ou não tá dentro do mercado, vai ser para frente, não vai. Então, também é importante essa troca, nunca ver, né, nós contadores, nós advogados, como alguém que não só está ali para ser um custo, para ser uma despesa, e não como essa parceria mesmo, de fato, né? Não procurar nós quando já está com aquele incêndio que eu falei para vocês no dia a dia. Não, procurar sempre na previsibilidade, né? Antes de acontecer o problema. Quiser entender dos impostos, a precificação corretamente, precisa emitir uma nota. Muitas vezes vem cliente só porque quer emitir uma nota. Uma nota aqui rapidinho, eu somei, só que eu estou precisando de uma configuração aqui no sistema. Você consegue falar para mim o NCM do produto? E aí só vai procurar a gente nessas horas em que aperta, né? É interessante não a gente ter aí essa doutrina de ter esses profissionais bem alinhados. Contratação de funcionários, precisa, né? Organizar as finanças, com essas dicas vocês conseguem, não precisa, né? No começo eu sei que é difícil, que todo o dinheiro que sai, a gente é penoso porque entrou penosamente, então a gente precisa se resguardar. Como eu falei para vocês, eu sou conservadora. Quando vem um MEI para mim, eu falo, ó, você não é obrigado a me contratar, porque pela lei você consegue fazer tudo sozinho. Eu posso te dar uma consultoria para você fazer sozinha. Depois, quando você já tiver um crescimento estruturado, aí sim, que daí vai ser obrigatório, você vem para o escritório. Porque a gente sabe, eu também comecei, né, pequena, e aí a gente sabe como que é árduo tudo que entra, e aí tudo que sai a gente pensa também. Mas quando tiver o escritório, ser esse aliado, esse parceiro, porque precisa também, né? Porque um vai acabar ajudando o outro. Para que vocês tenham aí as decisões, tomar as decisões com base nos números, com base no que vocês também trazem para a gente. A contabilidade não se faz sozinha. Eu não consigo sozinha cuidar da confeiteria da Sandra, por exemplo. Ela precisa me dar dados para que eu possa trabalhar, para que eu possa analisar e aí apresentar para a gestora, para a empresária e vocês tomarem a decisão. Como tudo isso empodera vocês? Quando a gente organiza o nosso negócio, as nossas finanças, a gente ganha essa liberdade para tomar as melhores decisões. Às vezes, não é a melhor, mas naquele momento foi a decisão que precisava ser tomada. Segurança para a gente crescer, tanto juridicamente quanto a segurança para nós mesmos e para a gente ter o protagonismo na nossa própria vida. Você deixa de depender dos outros, às vezes nem em termos financeiros, né? Mas eu tenho muitas mulheres que chegam para mim e falam, essa parte é com meu marido. Eu quero que você fale direto com ele, porque essa parte administrativa não é comigo, é com ele, eu só fico na cozinha. Mas eu falo, você tem certeza? Porque você também precisa saber do seu negócio. Você também precisa, como eu falo, uma posse da sua empresa, porque é você. Você cuida tão bem da sua cozinha que ela também é a sua empresa, mas a gestão também faz parte dela. Então, eu encorajo essas mulheres a também terem esse protagonismo para que elas não dependam de outra pessoa para poder tomar uma decisão, para poder olhar um número, para entender do seu negócio. E aí também para comandar o seu negócio e o seu futuro.
Na prática, começar é o que mais importa, é o mais importante. Então, se conseguir, formaliza seu negócio, faz o controle das notas, das entradas, das saídas, define seu prolabore. Talvez no começo não vá ser possível, faça com que você tenha de possível naquele momento e crie a reserva financeira possível, sempre dentro da sua realidade, não da realidade do outro, não do verde do outro, mas sim do seu, da sua competência, do seu crescimento. Cada passo que você dá hoje aproxima você da liberdade do crescimento que você deseja, que assim eu espero que vocês queiram essa liberdade financeira, essa liberdade de conhecer o negócio, de ter esse crescimento, né, sempre aí para frente. Tarefa 6, daqui a um ano, onde que você gostaria que o seu negócio estivesse? Projete o seu fluxo de caixa. Então, como eu falei, as entradas e saídas para esse ano. Ah, não consigo fazer para os próximos 6 meses? Faz para o próximo mês, faz para 2 meses, não tem problema. Mas cria esse hábito e pensa aonde que vocês gostariam de estar. Isso vai dar um norte para que vocês também desenhem as metas. Aproveita que estamos terminando o primeiro semestre e tenta planejar aí o segundo semestre. A liberdade não nasce do faturamento, ela nasce do conhecimento, da organização e das decisões conscientes tomadas todos os dias. Então, não deixa o faturamento subir também na cabeça, né? Muitas pessoas falam faturamento é ego, que a gente vê caindo o Pix na nossa conta, a gente fala, nossa, tô rica, momentaneamente, né? Porque a gente precisa analisar, conforme eu falei para vocês, custos, despesas, e aí efetivamente o que sobra, o lucro, aí sim é o que faz o negócio de fato crescer. Você tem o poder de transformar suas ideias em liberdade e sucesso. Com coragem, organização e ação, é possível crescer sem medo e ser a protagonista da sua própria história. Ação. Não adianta nada a gente participar da jornada alvorada e aí, quando terminar, a gente se forma e pronto. Eu fechei o computador e nada fez sentido para mim depois das aulas. Não, isso a gente não pode deixar acontecer. A jornada precisa ser uma jornada que vai nos enriquecer, como eu falei, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E aí sim, através de tudo isso, a gente tomar a ação que cabe a você. Cada uma sabe a ação que tem que se fazer hoje. Talvez depois da aula vocês analisem que não é o momento. E também está tudo certo. Mas vocês têm o conhecimento de que em algum momento da jornada como empresária, vocês vão precisar se formalizar, vocês vão precisar ter esse conhecimento do negócio mais a fundo se quiserem crescer. Aqui é um presentinho, mais um, então, que eu trouxe para vocês, porque na hora que eu pensei do livro da Raquel e da Ruth, porque eu amei ele, mesmo sendo da área, eu aprendi muito com ele. Eu vou dar um checklist para vocês dos primeiros passos para empreender, a planilha do controle financeiro básica das entradas e saídas, e depois a gente tira uma foto, né, Pamela? E aí, comentando, vocês ganham uma consultoria comigo de 20 minutos, porque eu quero sim conhecer o negócio de vocês e poder dar aí uma pitadinha do meu conselho, se assim vocês permitirem, para que vocês cresçam e se empoderem ainda mais. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Pamela, e estou aí aberta para as perguntas, se assim tiver. Parabéns, Tati. Nossa, foi ótima aula. Obrigada mesmo. Olha quantos presentes, gente. Depois você vai soltar, tem que ir lá comentar no seu post para concorrer A ao. gente pode tirar uma foto, Pamela, de todo mundo, e aí você comenta se gostou da aula, se não gostou, o que dá para a gente melhorar, um assunto que eu não comentei, e aí você está concorrendo à consultoria. Vamos deixar, hoje é quinta, vamos deixar até sábado para as pessoas comentarem. Beleza. Então vamos tirar uma foto aqui para garantir vocês conseguirem aí o sorteio com a Tati. Ô, Tati, só tira o slide que é para a gente conseguir a fotinha de todo mundo aí. Aí, ó. Uhum. Pera aí. Quem que tá na ativa aí? Ô, Jana, ô, Ellen, consegue tirar a foto pra gente? Sorriso, galera.
Eu só não tô ouvindo. Jana, Ellen, por favor, me respondam se vocês estão aí. Eu tirei aqui, vou ter que tirar mais uma, porque não cabe todo mundo na mesma página. Tem Tá bom. muita gente, olha que delícia. Meninas, assinem a lista de presença urgente. A última, sorriam. Aê, obrigada, gente. A gente vai passando as perguntas aqui para Tati. Ô, Giana, faz as primeiras, porque acho que eu perdi logo acho que duas, três primeiras eu perdi. Tá. Meninas, assinem a lista de presença, porque não tá todo mundo com a lista assinada. E a gente vai. Eu tô pegando os nomes aqui para a gente fazer o sorteio do livro que a Tati falou. Então, é pela lista, a gente vai fazer agora. A gente vai fazer as perguntas e já vai fazer o sorteio. Então, bora assinar a lista de presença aí para vocês concorrerem ao livro. Vamos fazer daqui a pouco. Ô, Jana, solta a pergunta aí para Tati, por favor. Maravilha. Ô, Tati, a Sandra de Paula perguntou: cuidador de idoso pode recolher MEI? Não se enquadra na lei dos domésticos? Opa, ok. Aqui voltou. Cuidador de idoso tem dentro da atividade permitida como MEI. Ele entra na categoria de doméstico se for CLT, mas tem um QNAE específico para ser cuidador de idoso dentro do MEI. Então, não são leis diferentes. Então, ele vai entrar como a lei do MEI, cuidador de idoso, a atividade, vai recolher uns 80 e pouquinho aí, acho que é prestador de serviço, deve estar 87 e pouquinho como MEI, e aí ela recolhe, se prestar serviço para pessoa jurídica, emite-se a nota fiscal. E até 2020, até o final do ano, para a pessoa física não emite. Mas aí, a partir de 2027, vai precisar emitir através do emissor nacional de emissão de nota fiscal. Olha, arrasou. Ô, Perfeito. gente, deixa eu falar, essa questão de KNAI, de atividade, não é tão simples assim, tá? Porque tem muitas, né, Tati? Então, assim, ó, o pessoal colocou bastante coisa assim sobre os KNAI, mas se a Tati não conseguir responder, é muito excusável, porque não é tão simples, tem que consultar. Agora ela conseguiu trazer aí na ponta da língua É tudo. porque cuidador de idoso é tranquilo, assim, é algo que está na minha cabeça, mas eu não sei as 500, por exemplo, do MEI, tá? As permitidas, não sei mesmo. É muita coisa, gente. Aí tem outra que eu não sei se é a mesma, a pessoa colocou, sou confeiteira e cuidadora de idosos. Pode abrir apenas um MEI? Abre um MEI com as duas atividades. Dentro do MEI pode-se abrir 15 atividades. E elas não precisam ser correlatas. Então, nesse caso é totalmente diferente, não tem problema. Na hora de emitir a nota, usa-se o KENAI de cuidador de idoso para essa atividade e depois, para de confeiteira, a outra nota fiscal. Perfeito. Então dá Maravilha. para fazer, gente, vários quinais de uma mesma pessoa jurídica. O único cuidado que a Tati vai falar, a gente está falando aí de MEI, né? Mas dependendo da operação, do tipo de atividade e onde você está enquadrado, precisaria ter um estudo tributário para ver se compensa deixar essa operação na mesma empresa, tá? Só um detalhe para vocês, que a gente está falando aí de MEI, mas dependendo do tipo de operação para onde você vai, é interessante fazer uma análise para ver se é viável ficar junto. Isso mesmo. Que às vezes, né, Pamela, o faturamento de um é muito maior do que o outro, e aí a alíquota dentro do simples ela é diferente. E aí, então, se um sobrepõe o outro, aí você vai acabar pagando mais imposto. Mas a resposta foi mais direcionada ao MEI mesmo. Isso. A Aí tem outra Valquíria. pessoa que perguntou. Ah, perdão, Jana. Não, imagina. É que você pulou uma. A Valquíria, ela perguntou assim: sou da área de humanas. O meu MEI será em qual porcentagem? Aí a Humanas, Valquíria eu preciso colocou saber que ela é qual psicóloga. atividade. Aí eu até tentei ver aqui, mas eu não achei. Psicomotricista.
Então, tá vendo? Por isso que eu adiantei. Não tem MEI para psico. Mas o que é Não isso? precisa Cadê? estudar. Valquíria, explica pra gente o que é. Isso Valquíria, está por aí? Eu acho que é tipo uma terapeuta, Valquíria. eu entendi. Cadê, Sou Valquíria? terapeuta de autistas. Então, é psicomotricista, ela trabalha com o desenvolvimento motor nas terapias com o autista. Então, a gente busca melhores momentos do autista para trabalhar movimento de praxia e movimento da coordenação motora fina. Até é uma briga, na verdade é uma briga dos terapeutas para que tenha alguma atividade que não é de psicologia em si dentro da atividade permitida como MEI. Hoje não tem. E aí tem que, não é fazer cambalacho, mas assim, tentar colocar um MEI que fique um pouquinho mais próximo, né? Então aí a gente vai na área de professor, a gente vai na área de treinamento, que pode ser, né, no caso. Então, aí tem que achar algum que vá um pouquinho, que condiza mais com a realidade, mas, de fato, de psicopedagogia, por exemplo, também tem. E aí teria que ser algo sem ser MEI. E aí teria que ser, vamos supor, o Simples Nacional, e aí tem atividade mais específica. Também não tem atividade específica de psicopedagogia, por exemplo, dentro do Simples Nacional, né? Mas aí a gente vai por esse caminho. E dentro do MEI, achar alguma correlata de professor, de educação, de treinamento. Promoção de vendas é tipo um coringa, porque aí você está vendendo a sua prestação de serviço. Então, aí acaba aqui entrando na promoção de vendas. O que acontece é que, se vocês prestarem serviço para mim, como mãe, e aí eu quero usar isso no meu imposto de renda, pessoa física, para reembolso. Aí a gente não consegue. Tá? Aí, Nesse caso, teria que ser educador físico, porque o psicomotricista ele entra na área da saúde do educador físico, faculdade de educação física, e a pós-graduação em psicomotricidade. Exato. E aí, na nota, daí vem especificado o que vocês fazem, de fato, na prática. Exatamente. Okay. Tá? Muito obrigada, parabéns, viu? Muito feliz. Obrigada pela participação. Valeu. Só um adendo aqui da pergunta anterior também, que a pessoa perguntou se podia colocar 2 MEIs, né, na mesma empresa. 2 quinais, 2 operações na mesma empresa, que a gente já falou. E que ela falou que é cuidadora. Assim, só por um gancho que eu me lembrei aqui, que talvez seja interessante compartilhar com você, é sobre a questão trabalhista. Se você trabalha de forma eventual, ok. Agora, se você tem um trabalho como se fosse uma CLT, mas você quer jogar para o MEI porque te pediram para que seja MEI, pode ser que isso, seja você que está contratando, ou sei lá, né? Você pode acabar caracterizando como uma contratação de CLT, mesmo que esteja essa roupagem aí na empresa, tá? As pessoas estão comentando aqui no grupo, né, do órgão fiscalizador da psicologia. Então, claro, se a gente tem algumas profissões, por exemplo, a advocacia não pode ser MEI, por quê? Porque tem um órgão, o nosso órgão de classe, contador não pode ser MEI, psicólogo não pode ser MEI, por quê? Porque tem um órgão, né, advogado, dentista, fono, todos os profissionais da saúde hoje não podem ser MEIs, né? Às vezes acaba que um ou outro mas porque está num QNAI diferente e do não permitido para a profissão exercida em si, tá? Então, eles entram aí dentro da categoria do Simples Nacional, por exemplo, tá? Então, também é bom a gente frisar isso para que, né, a gente não induza aí a turma a virar MEI dentro de uma categoria que não é permitida. Jana, manda a próxima. A Joelma Dantas, ela perguntou, quem é funcionário público pode ter MEI? Funcionário público tem que ver no estatuto, né, do órgão
estadual ou federal ou municipal. Porque eu tenho clientes que hoje estão funcionários públicos e têm MEI aberto, mas buscaram no estatuto, não acharam nada falando e aí abriram por conta própria, tá? Pamela pode nos ajudar com relação a isso. Na verdade, gente, precisa ver a lei. Quem que perguntou a Joelma? O que você faz, Joelma? Cadê a Joelma? Porque assim, enquanto a Joelma não se manifesta, em regra não pode, tá? Funcionário público em regra não pode, porque a gente tem lei federal. Aí tem algumas leis estaduais ou municipais que permitem em alguns casos. Como, por exemplo, ela falou, sou professora. Professora, na maioria dos casos, pode. No Mato Grosso, tem uma lei que eles permitem funcionário público, mas é específico lá. Por isso que precisa procurar na lei estadual e daí na municipal para ver se tem previsão de que é permitido. Na maioria das vezes, a professora pode, naqueles casos que é fora do trabalho, do horário de trabalho. Você está em qual estado, Joelma? Cadê a Joelma? Fala qual estado você está. Alagoas. Alagoas. Agora de Alagoas eu não sei. Em São Paulo pode, tá? E daí precisa ver o município também. Mas eu vou dar uma olhadinha e depois eu jogo lá no grupo para você, se eu acho a lei de Alagoas. Próxima pergunta, Jana. Essa é da Jaqueline Neves. Ela pediu para confirmar para ela se o pagamento da DAS tem que ser feito até a data do vencimento para garantir os benefícios. Ou é fato que, se atrasar, pode gerar problema para receber algum benefício? Para vocês receberem o benefício, tem alguns que têm carência. Então, aí tem carência de 9, 10 meses. Se vocês deixam de pagar, essa carência ela vira zerada de novo. E aí não consegue receber o benefício por conta dessa carência. Então, deixei de pagar 3, 4 meses. Possivelmente não vai contar. A não ser que faça o parcelamento, o sistema pergunta se esse parcelamento você quer incluir para efeito de benefícios, você responde que sim, e aí ele começa a valer dentro desse parcelamento. Ô, Tati, só explica para as meninas o que seria esse benefício. Para elas entenderem os benefícios previdenciários, o salário maternidade, a própria contagem da aposentadoria e acidente, auxílio-doença, por exemplo, ou atividade temporária ali por algum acidente que você tem. Perfeito. Estamos sincronizadas. Quer fazer? Pode falar. É da Bruna. E falando em benefício, como que a pessoa que tem o MEI, ela pode fazer para recolher o INSS? Tati, onde que ela paga? O INSS, você diz dentro da DAS, ou complementar, ou quando é facultativo? Quando a pessoa está no MEI. Como que ela faz para recolher? Quais são as possibilidades? Como que ela consegue? Para quem tem o MEI e não tem um contador. Ou para quem tem mesmo, como que faz para recolher? A DAS tem um aplicativo chamado MEI, que é o oficial, vocês têm que olhar ali o azulzinho e o verdinho da Receita Federal. Esse é o aplicativo oficial. Tem um outro que chama Mais MEI, que teve aí desenvolvedores, né? É uma empresa que aí fez esse Mais MEI. Mas o Mais MEI, se você paga dentro, pelo aplicativo, muitas vezes não está gerando conexão com a Receita. E aí aparece que você não pagou a DAS. O INSS, ele está dentro da DAS, porque ele é 5% sobre o salário mínimo. Então, se a gente pega hoje 1.621 vezes 5%, ele vai dar, acho que R$75. Esse valor que dá é justamente o valor que você está contribuindo para o INSS. E aí, esse valor está dentro daquela DAS mensal que vocês pagam. Então, por isso que a gente fala, não precisa de contador, porque essa DAS você consegue no aplicativo. Não precisa apurar o imposto da nota para que vocês tenham a fatura, né, o boleto para pagar. Então, vocês conseguem ir por lá mesmo. Muitos advogados, né, da área, eles também falam para fazer um complemento, né, Pamela, do INSS. Então faz-se o complemento para subir um pouco o salário mínimo. Mas, às vezes, o que eu oriento é que aí compensa você fazer
uma privada, uma previdência privada, para que aí sim o que sobra você vai ali mantendo na previdência privada, porque o rendimento é maior, e você tem o padrão, o salário fiscal, que é o mínimo garantido, vamos dizer assim. Perfeito. Próximo, Jana. Jana, vai levando que eu vou ir conferindo a lista aqui, tá? Para a gente fazer o sorteio. Fazer o sorteio. Tá ótimo, pode deixar. Bom, a Bruna Martins, ela perguntou assim: boa noite. Faço revenda de maquiagens sempre para o consumidor final. Ainda não tenho o MEI, mas estou querendo abrir. Neste caso, como só atendo o consumidor final após as novas regras, como será feita a emissão de notas? Visto que, às vezes, a pessoa compra apenas um batom de R$10. Teria que emitir a nota. Vai ser complicado, vai ter que ter uma reorganização aí, mas o correto seria emitir nota de tudo, tá? Os MEIs, eles vão sofrer com isso, principalmente MEI que vai em feira, MEI que vai na casa, vai na empresa. Então, aí isso vai ter que ter uma readequação, uma organização para que isso aconteça. Deixar tudo pronto antes da virada de 2027, adquirir certificado, fazer o credenciamento na Cefaz, que precisa deixar apta a empresa para emissão de nota fiscal. Pode-se emitir o cupom fiscal também eletrônico, mas vai precisar manter um cadastro do cliente, porque para emitir nota vai precisar do CPF, do endereço completo. Então, aí também você já vai criando a sua doutrina aí de ter um CRM, de fazer o cadastro também do cliente, mas vai precisar. Tá? Legal. Agora, a Yara, ela disse assim: Tati, diga para mim. Ela, porque está meio complicado aqui o dela, eu também estou lendo dela. Pode ler. A minha empresa está com vários braços. Originalmente, somos comércio e dentro do serviço criativo sempre fizemos montagem externa para clientes. Mas até aí a nota fiscal, DANF, sempre foi a mesma. Agora, com a parte de locação, me disseram que o mais adequado é uma outra empresa ou adequar o meu CNAE. Isso faz sentido? Tá, eu preciso saber comércio do quê, que eu também não entendi o que ela vende, né? E aí o serviço de montagem de eventos, será? Também. Oi, Tatiane, boa noite. Vamos lá. Bom, eu sou uma floricultura de flores permanente e presentes. Somos uma loja bem eclética aqui em Sorocaba. Então, a gente trabalha com arranjo floral, por isso que eu falo que a gente já faz alguns serviços criativos dentro da loja, né? Sempre fizemos e tem uma taxa de um serviço específico para cliente, quando ele quer algo diferenciado. Porém, agora, a empresa criou alguns braços. Eu chamo de braços porque, para mim, é uma continuação da empresa, só que ramificando, buscando novos mercados. Então, a gente criou a lista floral, que é a locação mensal, que, na grande maioria das vezes, a gente acaba alocando para outras empresas, né? Então, é sempre DANF. E também a locação para eventos corporativos. Então, são 2 itens, assim, que realmente eu acabo redirecionando o produto. Ele sai, depois ele volta para a loja. Da loja, não, na verdade, é um estoque que eu tenho à parte. É tudo muito louco, tem razão de você falar que estava... Ele sai, eu tenho um estoque separado para isso, então ele sai do meu estoque, vai para a locação, depois ele volta. E para mim, aqui na minha inocência, eu faço a locação, eu tenho lá os documentos internos da empresa, né, que é a saída e a volta do produto, e está tudo certo. Aí o cliente quer a DANF, eu gero a DANF de locação, porque eu criei o item de locação dentro do meu cadastro de produtos, então eu gero a DANF do cliente, para mim estava tudo resolvido. Aí é isso que eu estava conversando outro dia com alguém que entende realmente da situação, e falou que estava errado. Ela me falou assim, não, está errado isso. Eu falei, como está errado? Eu estou fazendo certo, estou gerando a DANF. Ela falou, é porque a empresa não prestou atenção na DANF que você está gerando. Porque se a empresa prestar atenção, ela vai recusar a sua DANF, porque como é que você entra com um produto, aí eu já não sei explicar exatamente, mas ela falou a leitura da DANF, que está como venda, né? Eu estou posicionada como venda, porém é uma locação de produto. Sim.
Então, dá diferença nos impostos e na entrada da empresa que recebe, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Tem um KENAI, eu não sei se você tem aí. Tem um eu KENAI. escutei você falando do KENAI, eu falei, de repente está mais fácil do que eu imaginei. Anota aí, Yara, 7729-299. Esse é um KENAI de aluguel de outros itens domésticos e outros objetos pessoais. Mas dentro da descrição dele, ele cita que pode ser aluguel de plantas, aluguel de livro, de revista, de flores e aluguel de outros itens pessoais ou domésticos. E aí, por ser serviço, porque é um aluguel, não é uma nota fiscal eletrônica de serviço, que aí não é MEI, aí entra no site da Prefeitura de Sorocaba e faz por lá, não faz, de fato, o modelo 55. Não é na minha frente de caixa, então, porque a minha frente de caixa, normalmente eu faço a nota fiscal paulista ou a DANF. E aí, nesse caso, então, não seria por ali, seria pelo site da Prefeitura. O imposto também é diferente também daí, né? Sim, o imposto ele vai para 12. Não, 6%. Começa em 6%. Por isso que te deram como é que fala? Você colocou aí, faz sentido abrir uma outra empresa? Talvez sim, porque no cálculo do Simples Nacional é a receita bruta acumulada de todos os KENAIs. Então, aí, isso também acaba aqui encarecendo sua carga tributária mensal. Claro que tem a separação entre o que é comércio e o que é serviço na apuração desse imposto, mas se, por exemplo, acabar aqui a locação tendo mais volume, seria interessante separar, sim, o que é comércio e o que é serviço. Sistema diferente, tudo, né, acaba sendo tudo completamente diferente, tá? Certo. Tá ótimo, obrigada. Imagina. Adorei. Yara, só mais complementando também o que a Tati trouxe, muito, muito bem explanado. Não adianta só fazer alteração no KNAI, você precisa alterar também seu contrato social, tá? Era até interessante você fazer uma análise tributária aí das atividades, sentar com algum especialista e fazer todas essas alterações para que você também não tenha problema. Porque só mudar o KNAI não resolve. Porque se passar por uma fiscalização, se não tivesse atividade no seu contrato social, você também quando eu falo mudar KNAI, é fazer toda a alteração contratual, tá? Então, na verdade, a história ela é até um pouquinho mais longa, que eu resumi bastante aqui para vocês, porque eu sei que tem um monte de gente que está questionando, né? Porque eu tenho um outro CNPJ que ficou parado devido a um reenquadramento que eu sofri. E a empresa, na época, o contador falou para mim, fecha essa empresa. E eu não quis fechar, porque esse CNPJ agora vai fazer 20 anos. Eu falei, não quero fechar, porque para a gente usar no mercado de compra, o CNPJ tem um peso, o tempo de existência. E aí, como essa pessoa sabe, ela falou, pega esse CNPJ e atualiza. Mas o que a Tati falou, entendi totalmente, precisa fazer todo um reenquadramento, mas também precisa ter um faturamento que seja coerente, porque vai gerar mais custos, né? Vou estar ganhando, mas também gera um outro custo, então precisa fazer sentido, realmente, né? Mas tá bom. Obrigada, meninas. Só uma observação, gente, com relação a mais de um CNPJ, se for MEI, não. Quem é MEI só pode ter um MEI. Se você for abrir, por exemplo, outro CNPJ para outro fim, outra atividade, daí não se enquadra como MEI. Sim. E, por exemplo, não pode ter um MEI e um ME. Quem tem MEI, ele desenquadra para ME. Ele não pode ter, por exemplo, um MEI e um ME. Se ele já chegou na categoria de ME, ele não pode mais ser MEI. E um ME não pode ser MEI. Né? Não existe retrocesso. Ele até pode retornar à categoria MEI, sim. Dentro dos padrões de relação a faturamento. Se ele tem um faturamento até 81 e ele está na categoria de ME e se enquadra como MEI, ele pode retornar à categoria de MEI. Quando vira o ano fiscal, né? Interessante.
Muito agregadora essa conversa, gente do céu. A cabeça da gente fica assim, ó. Tchum, 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 tchum. Esse Só tem uma KENAI, Yara, só diferença para complementar. que acho que a Tati traz também. Complementar, Yara, Pana. Oi? Esse KENAI, ele pode ser MEI, que eu te passei, tá? E aí também, dentro do planejamento que a Pamela falou, aí analisar de fato, se tem alguém na família que pode colocar e tudo mais, entendeu? Por isso que a Pamela foi aí, né, nessa questão sua, que é um pouco mais robusta, realmente fazer o planejamento para a gente, né, ver, para você identificar o que seria melhor, o que é mais vantajoso e menos, né, menos custo. Oneroso. Menina, Tá certo. já tá dando nosso horário aqui, a gente precisa encerrar. Vamos fazer o sorteio aqui do livro. E eu vou falar que eu me cadastrei, tá? Se eu for sorteada, não é Xabu. Eu vou As compartilhar pessoas a tela com perguntaram, você. Pamela, se vai receber. Eu também. E claro, a gente coloca no, né, Jana? A gente coloca no correio, não se preocupa. Você vai Opa, com receber, certeza. colocava, tudo bem, tá bom? Aí, gente, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês conferem aí o nome de vocês. Ixi, agora, pera lá. Vocês estão vendo a tela do sorteio ou não? Eu acho que eu tô mostrando. Sim, Vocês estão vendo? sim, dá para ver. Ó, então aqui, ó, tá os nomes todos aqui, tá? Sim. Opa, só precisa tirar o reiniciar agora, que tá bem na frente da frente da tela. Tem um reiniciar agora ou mais tarde? Não. Tava compartilhando certinho, mas tinha uma tarjeta azul. E agora, vocês estão vendo o sorteador de nomes? Eu não estou Não, vendo. Não. Ó, então Pano de tá fundo. errado, pera lá. Eu não sei por que que não tá aparecendo. É que eu tô com duas telas. Será que é por isso? Meu Deus. Pera lá. Aí, agora sim, né? Não. Não, agora sim. Sim. Ó, passando aqui os nomes. Foi. Sortear. Que rufem os tambores aí. Boa sorte, meninas. Tchau! Jaqueline Lúcia das Jaqueline. Neves. Cadê a Jaqueline? Se a Jaqueline não Parabéns, estiver aí, ela vai passar para o próximo, hein? Acho justo. Cadê a Jaqueline? Sim, tem que estar presente, exato, Tem que estar presente. A Jaqueline não dá. Você não vai abrir Agora acabou de responder, eu. Respondeu? Mas abre a câmera para eu tirar uma respondeu, foto. Abre a câmera para eu tirar uma foto. Ai, que legal, gente. Ó, o poder aí, ó. Acabei de falar que era eu e foi eu. Tá vendo? Aí, Poder Jaque. também. Deixa eu- Pamela, tem uma moça que para mim aparece como usuário do Zoom. Ela falou assim: conseguem responder minha pergunta? Talvez a gente não consiga, porque deu às 9h30. Mas aí depois, pede para ela falar com a Jana, e aí, se ela quiser, você passa o meu telefone, e aí a gente responde a pergunta dela, porque eu acho que ela gostaria muito que a gente respondesse, tá bom? Tá bom, a dela depois foi você que ela manda lá pediu na pediu página uma de. nota, né? Gente, manda lá na página de interação, que depois, na medida do possível, a gente responde lá, passa para a Tati responder. Vamos lá Tá bom. depois no Instagram da Tati. Tati, qual que é o arroba mesmo? Tem o do escritório, que é Holtz Moraes. O Holtz é Holtz, Moraes com I, diferente do da PAN. E aí tem o meu pessoal, sou Tati Holtz também. Depois você cria a postagem, Jana, que as meninas vão fazer o Você vai sorteio me e eu passar foto, eu compartilho. crio a postagem, faço o agradecimento, mais uma vez, e aí vocês comentam e pode deixar dúvida lá, que daí eu vou respondendo na medida que eu conseguir. Mas eu respondo Perfeito. sim, porque, como eu falei, é um prazer. Fechado. Meninas, gratidão, obrigada por vocês estarem aqui, aguentado até esse horário, né? Eu sei que não é fácil, mulherada trabalhou nesse frio, podiam estar dormindo, mas ó, vamos juntas. Agora vai ser uma alavanca aí, bora ganhar dinheiro, bora empreender de uma forma mais estratégica e vamos juntas. Até semana que vem. Gente, semana que vem é a minha aula de ferramentas estratégicas, hein? Vocês não percam, que eu vou passar muita coisa legal para vocês. Então a gente se vê na próxima semana. Beijo, obrigada, Tati. Obrigada, meninas.
Até mais. Beijo, menina. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.